Fala aí pessoal, beleza? Tudo certo? Eu gravei um short falando sobre hackathons e eu disse lá que eu tinha uma história muito massa sobre isso, né? Quem tá começando agora, que não entende muito bem de alguns movimentos que podem acontecer na sua carreira, eu queria falar para vocês um pouco das minhas experiências aqui na área de TI. De uma forma mais espontânea, tranquila mesmo. Fica até o final que talvez esse vídeo possa te ajudar a clarear algumas coisas. Um dos principais responsáveis da minha carreira ter tido o rumo que teve foi porque eu decidi participar de um hackathon logo quando eu tinha acabado de ser efetivado, né, de estagiário para júnior. Eu era de uma área onde eu era estagiário já há 11 meses e como todo estagiário, né, bem agitadão, bem assim, querendo crescer, querendo ser efetivado, encontrei uma vaga de júnior numa área, me inscrevi, passei no processo e consegui ser aprovado. Chegando lá para trabalhar, as coisas não eram bem da forma como eu esperava, porque eu estava acostumado a trabalhar com programação C#, utilizava banco de dados, tinha uma equipe, tinha toda uma estrutura de TI ali por trás. E quando eu cheguei nessa área, eles trabalhavam com back-office de controle de garantias, que é uma estrutura do banco financeira para lidar com empréstimos, etc. E o back-office é o que cuida de toda a documentação, de toda a papelada por trás disso, né? Então, eles não eram bem uma área de TI, mas eles precisavam de automações e de alguém que estivesse numa área de TI. Então, eu fui o único contratado para fazer isso e eu era a única pessoa de TI na área, né? Então, eu fiquei responsável por ajudar eles a resolver problemas com Excel e Access, basicamente era isso que eu fazia. Só que não era isso que eu queria, né? Eu queria programar. E aí isso era uma das coisas que eu estava buscando, né? Então eu fui para essa vaga sem saber muito bem como era, chegando lá era uma coisa diferente, mas tinham áreas de TI perto ali do mesmo andar onde eu ficava, correlacionadas, né? Esse mesmo núcleo de negócio ali do banco. E aí surgiu a oportunidade de um hackathon. E, bom, eu olhei aquela oportunidade e eu falei, vai ser muito legal participar de um hackathon. E eu nem tinha pensado que isso poderia ser alguma coisa super legal ou uma virada de chave ali na minha carreira. Eu pensava que eu queria codificar e era só isso que eu pensava. Quero codificar, quero fazer código e vai ser muito legal. Então eu me inscrevi num hackathon, eu consegui entrar numa equipe lá, participar de uma das equipes na época. E a gente pegou o projeto. O projeto, ele era basicamente uma interface web com um back-end e um banco de dados integrado para resolver um problema de negócio da diretoria. E a gente tinha uma semana para desenvolver aquela solução de ponta a ponta. O time era eu, estagiário, recém-júnior, um desenvolvedor back-end, um analista de produto e um analista de banco de dados. E tinha também um PO que ficava ali ajudando a gente a entender os requisitos, conversava com outras equipes, conversava com outras áreas do banco caso a gente precisasse de alguma informação de outra área. Então ele fazia toda essa comunicação de um PO mesmo, né? E testava também a solução. E aí a gente começou a desenvolver. A gente passou a desenvolver numa semana, eu fiquei responsável por fazer o front-end, e aí eu fiz com uma gambiarra que era o Vue.js com CDN. Eu não sei se alguém já chegou a trabalhar com isso, mas era bem no comecinho do Vue.js, ele poderia ser integrado no seu app com o CDN, igual o Angular lá no comecinho. Então eu fui seguindo essa estratégia, né, de usar Vue.js com CDN. Era super facinho, eu estava começando bem naquela época, então eu parti para essa estratégia. Aí a gente desenvolveu e tal, fizemos a solução e eram 10 times que estavam participando de toda a diretoria. Era mais ou menos umas 1000 pessoas ali na diretoria e eram 10 times, né, dentro ali dessa área. Bom, a gente foi pro dia da premiação, desenvolvemos o produto, fizemos tudo o que a gente conseguia fazer, fomos pro dia da premiação e a gente ficou em segundo lugar. E eu fiquei muito indignado, porque eu queria primeiro lugar, a gente deu a vida ali, deu sangue, saímos tarde, entramos cedo, trabalhamos bastante para ficar em segundo lugar. E aí, beleza, mas o meu chefe, que na época me via ali como só um estagiário para fazer algumas manutenções, ele recebeu muitos feedbacks positivos da minha participação. E isso me trouxe bons resultados, porque a partir daquele momento eu passei a ter muito mais confiança do meu chefe para tocar tarefas sozinho, né? Tarefas que outrora eu não teria a confiança dele para poder desenvolver sozinho. Então, a partir daí, eu comecei a ter mais confiança para poder desenvolver. E durante o próximo 1 ano, eu fiz uma proposta para ele ali, né? Logo que acabou o hackathon, de
eu tenho uma ideia para resolver todos esses problemas aqui da automação, mas eu preciso que você me apoie para eu pôr em prática, né? Ele comprou o meu projeto, que era um projeto de modernização de todos os Excel, de todos os VBAs que tinham naquela área, e eu comecei a desenvolver. E durante o próximo ano inteiro eu trabalhei desenvolvendo essa solução de ponta a ponta, criando os processos de migração dos Excels para os bancos de dados, consumindo os bancos de dados do back-end, fazendo todo o front-end, e o front-end foi feito em Angular. Então eu construí toda a aplicação completa. Dali para um ano a gente lançou a ferramenta, foi um sucesso, todo mundo gostou. É óbvio que tinham muitos gaps ainda, porque, pensa, era um júnior trabalhando sozinho na sua primeira experiência ali e tentando entregar as coisas o mais rápido possível. Então teve muita falta de padrão, teve muita gambiarra, mas o mais importante é que eu consegui entregar e que funcionou. E depois que a aplicação já estava mais estável, o meu chefe contratou outras pessoas para incorporarem no time e conseguirem dar continuidade no projeto. Isso me trouxe muita visibilidade na minha carreira, me ajudou muito, porque o que tinha começado com a frustração de estar num lugar que não era o que eu esperava, se transformou em algo muito legal, porque eu consegui essa confiança de ter participado num hackathon e ter conquistado um segundo lugar, e ter tido essa confiança de poder participar de um projeto, desenvolver um projeto do zero e chancelar ali que eu conseguia fazer aquilo. Por conta da entrega desse projeto, de toda a repercussão, eu recebi uma oferta de ser promovido para pleno para uma outra área, e aí eu fui trabalhar em prevenção a fraudes. Isso é uma história para outro vídeo, mas eu fui promovido para pleno para trabalhar nessa área de prevenção a fraudes. O projeto ele continua lá até hoje, isso aconteceu em 2020, todo esse processo, a gente está em 2024. Eu tenho contato com o pessoal da área até hoje, e o projeto está lá de pé firme e forte, eles estão cada vez mais colocando coisas novas, melhorias e etc. E o que eu queria passar para você nesse vídeo que está começando agora é que o hackathon ele é um dos meios que eu tive e uma das oportunidades que eu tive de poder mostrar o que eu estava disposto a fazer, mesmo que eu não soubesse tudo. Eu estava na faculdade, eu era estagiário, então com certeza eu não sabia quase nada, mas eu tinha muita vontade de aprender e muita determinação. E isso, no começo da sua carreira, vai ser crucial para que você consiga dar aqueles passos que eles parecem mais difíceis, né? Então você conseguir mais confiança para fazer as features ali do zero, você conseguir mais respeito dos seus colegas de time, eles começarem a te enxergar como alguém que resolve as coisas e não como alguém que só traz os problemas. E isso te traz maturidade, porque você se coloca em uma situação de desconforto total e você precisa se virar para poder resolver aquilo ali. Muitas vezes eu tinha problemas para resolver o hackathon que eu não tinha alguém que me ajudasse. E quando eu chegava nessa pessoa que poderia me ajudar, ela não sabia também resolver. Então eu sabia que eu tinha um deadline muito curto, um prazo muito curto, eu sabia que eu tinha que resolver aquilo porque era minha responsabilidade, então eu conseguia tirar soluções criativas e isso me fez amadurecer muito nesse processo. Então se você tem a oportunidade de participar de um hackathon, participe, porque essa troca de experiências que você vai ter com seus colegas de equipe e essa pressão controlada nesse curto período de tempo vai te fazer ter um crescimento muito bacana na sua carreira e uma maturidade até para lidar com outros projetos, né? Então, o que eu aprendi nesse hackathon que eu participei, eu carrego até hoje comigo. E se você não tem a oportunidade de participar de um hackathon, você pode aplicar essas coisas no seu próprio dia a dia. Você pode propor uma mudança no seu time e trabalhar para que essa mudança aconteça. Você pode ser mais comprometido com as suas tasks para que elas não passem do prazo, para que elas sempre entreguem o melhor resultado possível. Ou evite um retrabalho muito grande quando você publicar algo e aí você tem que publicar uma correção e por aí vai. Então, essa é a minha dica para você que está começando agora. Essa foi a minha experiência com hackathons. E aí, se você gostou desse vídeo, se você curtiu, deixa um comentário, se inscreve no canal para você continuar acompanhando as coisas aqui que a gente está produzindo. E muito obrigado. Tchau, tchau.